Muito bem, estamos de volta e agora é hora de notícia, hora de ficar bem informado. Vamos destacar outros fatos que movimentaram o noticiário no Brasil e no mundo nesta terça-feira, 13 de abril de 2021. E vamos a mais um giro de notícias na tela do 8 News. Confiram. Agora vamos atualizar os números do triste balanço sobre a pandemia com o nosso demonstrativo aqui do país, conforme o último boletim divulgado pelo site oficial do Ministério da Saúde, Covid-19 Painel Coronavírus Brasil, emitido ontem, segunda-feira, 12 de abril, às 7h30 da noite. O número acumulado de casos confirmados da doença é agora de 13.517.808. O número de vidas perdidas pela doença atingiu, infelizmente, a casa dos 354.617, com 2,6% de letalidade. O saldo positivo está no número de casos recuperados, que agora é de 11.957.068, o que representa cerca de 88,45% do total. São Paulo, epicentro da doença no país, registrou 2.648.844 casos confirmados da doença, com 83.098 óbitos. Vamos conferir também o balanço em alguns outros estados, começando pelo Rio de Janeiro, onde o número de contaminados chegou a 680.357 e o número de vidas perdidas a 39.444. Em Minas Gerais, 1.228.659 pessoas foram contaminadas e 28.090, infelizmente, morreram até agora. No Rio Grande do Sul, foram até o momento 892.087 contaminações, com 22.047 mortes. E em Rondônia, o número de contaminados pela Covid-19 é até agora de 198.513 e o número de mortos chegou a 4.569. E ontem, o mundo ultrapassou a assustadora marca dos 137.200.000 casos de Covid-19. De acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, agora são 137.257.824 pessoas infectadas pelo coronavírus em todo o planeta. E o número de mortos corresponde a 2.958.749. Os Estados Unidos lideram esse triste balanço e o Brasil ocupa a terceira posição no painel, atrás da Índia. Nos casos de contaminações, esses dados também foram atualizados na noite de ontem. Já o balanço da vacinação contra a Covid-19 desta terça-feira, 13 de abril, aponta que 23.847.792 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número representa 11,26% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em todos os estados e no Distrito Federal em 7.391.544 pessoas, cerca de 3,49% da população do país. No total, 31.239.336 doses foram aplicadas em todo o país. No estado de São Paulo, 12,07% da população foi vacinada com a primeira dose até agora, o que representa 5.586.790 pessoas. 5,04% da população de São Paulo recebeu a segunda dose, ou seja, 2.334.236 pessoas. No total, o estado de São Paulo já vacinou 7.921.026 pessoas.
A vacinação segue na maior parte do mundo de forma desequilibrada, com algumas nações imunizando a população de forma mais rápida. Nesta segunda-feira, Maria Van Kerkhove, responsável técnica pela Covid-19 na Organização Mundial de Saúde, fez um alerta sobre o crescimento exponencial da doença. Estamos em um ponto crítico da pandemia. A trajetória da doença cresce pela 7ª semana consecutiva. Na semana passada, tivemos mais de 4.400.000 casos relatados. Se comparar com um ano atrás, tivemos cerca de 500.000 casos por semana. Apesar da tragédia universal, a OMS vê motivos para acreditar que a situação pode ser contornada se medidas adequadas forem tomadas. This pandemic is a long way from over. Esta pandemia está longe de terminar, mas temos muitos motivos para o otimismo. O declínio nos casos e mortes durante os primeiros 2 meses do ano mostra que esse vírus e as variantes podem ser interrompidos. This virus and its variants can be stopped. Segundo um balanço da AFP com base em fontes oficiais, mais de 2.900.000 pessoas morreram no planeta vítimas da Covid-19. A pandemia do novo coronavírus assusta o governo alemão ao superar 3 milhões de pessoas infectadas. O país se prepara para reforçar as medidas contra a doença devido a uma terceira onda epidêmica considerada mais dura até agora. De acordo com o Instituto Robert Koch de Vigilância em Saúde Pública, o número total de casos desde o início da crise de 3.011.000 e o de mortos chegou a 78.452. A taxa de incidência nacional nos últimos 7 dias é de 136,4 por 100 mil habitantes, acima do limiar que desencadeia o reforço das medidas restritivas. Após 3 meses de uma lenta campanha de vacinação, a Alemanha acelerou na semana passada com um recorde de quase 2 milhões de pessoas vacinadas em 3 dias. No total, 15,9% da população recebeu a primeira dose da vacina e 6,1% foram totalmente imunizadas com uma segunda injeção. Mas a chanceler Angela Merkel alertou que mesmo a vacinação rápida não era garantia de que novas mutações não apareçam e se espalhem pelo mundo. Neste contexto, a chefe de governo voltou a defender um novo confinamento por um período curto. Berlim planeja endurecer a legislação nacional contra a Covid nesta terça-feira para poder impor bloqueios ao país como um todo. A alteração da legislação existente quebra um tabu na Alemanha, onde o federalismo concede importantes prerrogativas às regiões na área da saúde. Os números da tragédia da Covid-19 seguem mudando ao redor do mundo. Nesta segunda-feira, a Índia ultrapassou o Brasil como segundo país com o maior número de infecções por coronavírus. A notícia acompanha um novo recorde diário de mais de 168 mil casos no país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A Índia registrou um rápido aumento de novas infecções nas últimas semanas, o que elevou o total de casos para 13 milhões e meio, 20 mil a mais do que o Brasil. Especialistas indianos apontam a grande aglomeração sem o uso de máscara nos comícios nos estados com eleições programadas, junto com as festas religiosas, como fatores para a alta. A Índia registrou mais 873 mil casos de Covid-19 nos últimos 7 dias, um aumento de 70% na comparação com a semana anterior. O Brasil registrou pouco mais de 497 mil casos, com uma tendência de alta de 10%. A alta de casos na Índia levou as regiões mais afetadas a anunciar restrições de movimento e de atividades. O estado mais rico, Maharashtra, o principal responsável pela aceleração de casos, adotou um confinamento de fim de semana e toque de recolher noturno. Centenas de pessoas protestaram na capital italiana nesta segunda-feira contra as medidas de fechamento dos restaurantes por causa da Covid-19. Muitos temem que essas restrições continuem depois de abril.
A polícia confinou os manifestantes na Praça Central após bloqueá-los para que não chegassem ao local onde fica o escritório do primeiro-ministro Mário Draghi e onde ocorrem as manifestações autorizadas. Membros da extrema-direita, erguendo bandeiras tricolores, se uniram ao protesto e alguns lançaram garrafas, bombas de fumaça e explosivos contra a polícia. A Itália ordenou o fechamento de todos os restaurantes, bares e cafés. As medidas de flexibilização recentes em algumas regiões não incluem a reabertura desses negócios. Na última quinta-feira, o ministro Mário Draghi disse que espera que antes do fim do mês possa suavizar as medidas anti-Covid, mas que precisa ter novas informações sobre a crise de saúde antes de decidir. Muito bem, vamos aí para mais um rápido intervalo e a seguir você continua acompanhando os principais fatos que movimentaram esta terça-feira, 13 de abril de 2021. 8 News volta em instantes com a reta final de notícias e também com mais uma previsão do tempo. Então não sai daí, fica com a gente, porque eu estou te esperando 3 minutinhos e eu já volto.